A maior missão que um homem e uma mulher pode ter, especialmente enquanto casal, é criar seus filhos de uma maneira que seja uma criação saudável, uma criação que não gere tantos problemas. Porque problemas as pessoas vão ter. Hoje existe uma espécie de celeuma muito grande em torno disso, né? As crianças não podem ter problema, não podem ter dificuldade, qualquer dificuldade as pessoas querem encontrar alguma situação diagnóstica, alguma espécie de defeito cognitivo, algum laudo, digamos assim. E se você parar para pensar, a nossa própria infância mostrou que a gente tinha algumas dificuldades, sim. É claro que a ciência avançou e hoje em dia algumas dificuldades dessa têm algum tipo de nome científico, tem uma descoberta, tem um estudo por detrás. Porém, a gente não pode esquecer uma coisa bastante polêmica que eu vou dizer aqui agora e não vou me ater a esse tema, que a indústria farmacêutica, ela precisa vender. Como ela precisa vender, ela precisa que alguns médicos encontrem problemas clínicos através de estudos, ensaios e prescrevam aquela medicação para uma criança. E isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Brasil, no Canadá, na Europa, em todo canto. E não é uma coisa que a gente possa negar. Você pode ir atrás e pesquisar mais sobre o que eu estou falando, até porque, como eu já te disse, esse não é o cerne do nosso vídeo da questão aqui de hoje. A questão é falar sobre a criação e o nosso papel enquanto pais. O que é que nós podemos fazer para que a gente possa ter uma criação mais saudável possível, visto que ao longo da vida teremos problemas, né? Jesus já tinha dito que nesse mundo nós teremos aflições e ninguém está livre da criação de traumas. Eu atendo muitas pessoas que chegam para mim e falam que os pais tiveram algum tipo de criação, que trouxe alguns traumas, que trouxe algumas situações negativas, e eu quero te dizer, você como pai, como mãe, que às vezes a gente erra nesse aspecto, e não é porque a gente quer. Às vezes é produto, é um reflexo daquilo que a gente viveu, às vezes é um dia que a gente está super estressado com a alta demanda de trabalho que nós temos hoje, que não é pouca, e aí a gente pode naquele dia não ter sido o melhor pai, a melhor mãe que pudesse ter existido, mas é interessante que a gente lembre que essas condições elas precisam ser visualizadas ao máximo para que a gente possa minimizar demais esses erros cometidos aí com os nossos filhos ao longo da criação deles, tá? Mas o que eu quero te falar aqui hoje é extremamente científico e vai te ajudar bastante, tá? Então, mais uma vez eu digo, esse é um canal de informação, esse é um canal de ciência. Então, se você quiser pegar papel e caneta aí, fica à vontade, porque eu tenho certeza que o que vai ser dito aqui vai ser de suma importância para a tua vida como pai e como mãe. Bom, primeira coisa, lá no momento em que a gente está tendo a concepção dos nossos filhos, existe uma espécie de seleção genômica, né? O que eu estou querendo dizer com essa seleção genômica? Genes do seu parceiro vão estar se unindo ali para que a gente forme uma criança. E isso é um processo, digamos, aleatório. Você não tem qualquer controle sobre esse processo. Nos próximos anos, talvez, a gente tenha como fazer uma edição gênica, já existe processo de edição gênica hoje, né? Uma técnica chamada CRISPR, que está cada vez evoluindo mais, e isso tem perigos, né? Isso tem perigos de a gente ter aí no futuro próximo uma espécie de apartheid genômico. Mas, voltando ao assunto, nós fazemos essa seleção. E durante todo o processo de gestação, existe também uma impressão, que não é no caso genômica, mas que a criança já vai começando a ter consciência, a partir do momento em que ela forma todas as suas estruturas neurais, essa criança já vai tendo uma espécie de absorção, tá? Do clima, das frequências ao redor, de como é que é a família a qual ela vai nascer, de como é o tratamento do pai com a mãe. Então, esse momento por si só já é muito importante. Tanto é que se você for fazer algum tipo de avaliação do seu filho com um profissional, ele vai perguntar sobre isso, tá? Sobre exatamente como é que foi a gestação. Existe um autor americano chamado Thomas Verne, eu tenho aqui essa pesquisa para você, e ele diz o seguinte: faz toda a diferença sermos concebidos com amor, com pressa, com ódio, né? E se nossa mãe quer realmente engravidar. Olha que interessante, né? Às vezes não é uma questão
medicamentosa o comportamento que o seu filho apresenta, mas é uma condição de como ele foi gerado. Então, a busca de chegar a um patamar melhor, mais confortável para a criança, não passa pela farmácia. Ele vai passar pela terapia. Ele vai passar por um acompanhamento mais atencioso dessa criança. Tá? Existem também aqui outros autores, Verne e Kelly, que diz o seguinte: a criança é influenciada no útero, onde os pais são responsáveis pelas características físicas e mentais. Então, entenda, a gente tende a achar, né, que você aprendeu genética na escola e tal, lá, os cruzamentos, que tudo que o nosso filho recebe, tudo que o nosso filho tem, é apenas a nossa parte genômica, e isso não é verdade. Existe um outro estudo hoje que fala da epigenética, que até as emoções, né? Esse estudo de epigenética fala que até as emoções da gente são responsáveis por imprimir, por ativar ou desativar alguns genes que podem ser benéficos ou maléficos ao longo da vida da criança, tá? Então esse estudo da epigenética, posso até fazer um vídeo depois sobre isso também, ele é extremamente interessante para que a gente entenda que não existe só a questão da genética física passada para os filhos da gente, tá? Então, também outro PhD aqui em pesquisas dessa área da reprodução humana, ele tem um livro chamado A Vida no Útero, né? The Life in the Womb, onde ele fala o seguinte: a origem da saúde e da doença. Ele fala que é no útero. Olha que interessante isso, né? O Dr. Peter Nathaniels. Então ele fala o seguinte: a qualidade de vida no útero, nosso primeiro lar, programa nossa suscetibilidade a doenças coronárias, ataques cardíacos, diabetes, obesidade e diversos fatores da nossa vida após o nascimento. Então é muito interessante que isso seja observado. Alguns vão dizer: ótimo, porque eu estou pensando em ser mãe, porque eu estou pensando em ser pai, porque eu vou programar. Outros vão ficar assim: e agora, João Paulo, o que é que eu vou fazer porque eu já sou pai, já sou mãe? Bom, e aí você vai ter que correr atrás do prejuízo, tá? Ou seja, existe como a gente curar essa criança através do amor, através da atenção, através de palavras de afirmação, através também de terapia. Por que não acabar com essa estigmatização de que terapia é para doido, para gente que não tem mais solução? Para com isso, tá? Isso é ignorância, quase que como aquela ignorância de não tomar vacina porque tinha um chip da besta, tá certo? Bom, e aí eu tenho muito mais coisa para te falar aqui, e ao longo desse vídeo você vai ter um norte bem interessante para que você consiga tomar medidas dentro da sua casa, tá? Então, assim, um questionamento que eu quero te fazer pelo que eu já falei até aqui: será que os nossos filhos são apenas a expressão do nosso DNA? A resposta é não. Entende? Eles não vão ser só a expressão do nosso DNA, mas a expressão do nosso comportamento. A maneira como você, marido, trata a sua esposa em casa. É muito interessante você pensar nisso. O pai tem um poder muito grande de influência mental dentro da sua casa. O pai é aquela pessoa que tem aquele poder. Isso não é machismo, isso nada, não tem nada a ver, tá? Isso aí realmente é fruto de pesquisas científicas. Até pela posição que ele ocupa. E a mãe também, óbvio, a mãe tem todo o papel importante, mas observe uma família em que houve ausência de pai. Não necessariamente esse pai não existiu, mas ele não estava presente, né? Ou você, como homem, até aqui não foi um pai muito presente, e vai que você caiu nesse vídeo aqui por uma, eu diria até providência divina, tá? Quando a gente é ausente, quando a gente se omite das obrigações, a gente está deixando tudo aberto para que tudo reine sobre a cabeça dos nossos filhos. A gente está deixando o coleguinha influenciar, a gente está deixando a rede social influenciar, a gente está deixando os colegas da escola e tudo que os colegas da escola têm como aprendizado dos pais dele influenciarem. Então, é preciso que a gente tome as rédeas dessa situação enquanto pai e enquanto mãe, porque imagina um cenário de uma família em que existem muitas discussões, brigas do pai com a mãe, e a criança está observando tudo aquilo. E tudo aquilo que é observado em casa reflete nela uma química, tá? Uma química hormonal que vai ser responsável por fatores como crescimento físico mesmo, tá? O desenvolvimento cognitivo, a capacidade de lidar com as emoções. Procura imaginar alguma vez que você possa lembrar uma briga que teve, né? Uma confusão que teve na sua casa, de seu pai com a sua mãe, o estado emocional que você ficou, o coração palpitando. Eu tenho hoje muitos clientes que me procuram em relação a isso.
tá? Ela tem palpitações, toda vida que ela vê uma confusão, ela não sabe enfrentar uma situação difícil no trabalho, ela não sabe superar problemas, ela se vê diante de desafios e ela se acovarda, quer se esconder, e ela não sabe onde é que está escondido isso. E está escondido exatamente lá no seu subconsciente. Lembra, o subconsciente puxa aquilo que não deve estar toda hora me causando mal e medo para esconder, mas você não se livra dos efeitos. Tá? É preciso fazer essa análise muito importante de si para chegar até esse ponto. Então vamos falar biologicamente, fisiologicamente, digamos assim. Todas as vezes em que você está num ambiente estressante, um ambiente de confusão, de briga, de contenda, é natural que o nosso sistema nervoso prepare a gente para lutar ou para fugir da situação. Tá? Fugir, se esconder debaixo da cama, por exemplo, é o que uma criança vai fazer. Ou gritar. Tem criança que briga, que grita, porque ela não aguenta ver a cena dos pais tendo algum tipo de confusão em casa. Isso acontece porque você tem a liberação de hormônios que vão liberar um estímulo sobre uma glândula chamada suprarrenal. E essa suprarrenal, também não quero me ater aqui a termos técnicos, tá? Mas essa suprarrenal, ela vai correr lá para cima da produção de um hormônio chamado cortisol, que é importante, senão ele não existiria, mas que em outra medida esse cortisol ele vai causar vários efeitos negativos, juntamente com a adrenalina, que foi liberada para aquela explosão de raiva, para que você possa correr, ficar com o corpo mais energizado para as situações. Então, essas mudanças fisiológicas, essas ações, elas vão ser capazes de causar vasoconstrição, redução da nutrição dos tecidos, degeneração da massa muscular, degeneração da massa óssea, tá? Então, além de influenciar em todo o aspecto emocional da criança, e esse cortisol já foi provado que em excesso, né, na corrente sanguínea ele pode causar ativação de oncogenes, genes do câncer. Então, além de tudo isso, ele pode causar esses prejuízos físicos e psicológicos para a criança, né? Existe até um estudo que eu também, para outro momento eu posso detalhar e aprofundar, mas você pode pesquisar na internet, sobre um teste chamado ACE, tá? E esse ACE teste, ele fala exatamente, é um questionário, tá? Onde você preenche e percebe que, dependendo da situação que você viveu em casa, tá? Da situação que você viveu em casa, eu acho que isso é a informação mais importante. Se foi uma situação de estresse, de abandono, uma situação de violência física, violência psicológica, as pessoas vão ter mais tendências à obesidade, mais tendência a vícios, ao fumo, ao uso de droga, a faltar ao trabalho, tá certo? Ao alcoolismo também. E aí, existem também outros sintomas físicos mais graves, como tendências a ossos quebrados. Lembra que eu falei da desmineralização? Problemas musculares, a tentativa de suicídio, a pessoa ter um comportamento sexual completamente desregrado. Então, tudo isso, tá? Talvez não estivesse passando pela sua cabeça hoje, mas isso pode estar sendo um fator na sua casa, na casa do seu vizinho, na casa do seu parente, de criação de crianças, de pessoas que no futuro vão ser extremamente problemáticas, né? Então, eu costumo dizer que nós somos engenheiros genéticos dos nossos filhos, mesmo depois do nascimento. Nasceu e aí eu continuo no meu trabalho de engenharia, tá? E aí eu estou formando na criança outras competências, porque a formação uterina, ela é basicamente uma formação predominantemente fisiológica, aquele crescimento, desenvolvimento dos órgãos, a diferenciação dos tecidos, enfim. Mas a partir do momento em que a criança nasce, a gente vai estar formando nela as capacidades, as habilidades. Nunca posso duvidar da capacidade e habilidade do meu filho, mesmo que ele esteja fazendo uma bobagem, mesmo que na minha cabeça ele está lá brincando com isopor e sujando a casa, e ao invés de eu chegar e gritar essa criança, eu vou estar causando um prejuízo muito grande ao emocional dele, à criatividade dele, tá? E eu posso te garantir que um aspirador de pó custa menos que um tratamento medicamentoso para essa criança no futuro, tá? Grava essa frase aí no teu coração: aspirador de pó e a tua boa vontade de estar lá com ele, custo quase zero frente a todo o gasto que você poderia vir a ter com os abalos psicológicos e tratamento dele. Então, você está formando nele as capacidades, as habilidades, as crenças de quem ele é, crença de fortaleza, crença de que ele é uma pessoa amada, merecedora, uma pessoa que tem validação da sua família, crenças de identidade, né? Quem aquela criança é. Tem tanta gente por aí que anda nesse mundo e não tem noção de quem ela seja, tá? São pessoas que vão passando pela vida e todo mundo vai mandando nela.
e todo mundo vai ordenando, vai se aproveitando dela. Ela vai mostrando não a amabilidade, mas a tentativa de ser vista, de buscar utilidade. Você não quer isso para o seu filho, tá? E aí também você vai estar trabalhando nisso nele, a filiação e também a espiritualidade, o que é extremamente importante. Não importa de que maneira você manifesta a sua religião ou a ausência dela, mas a espiritualidade ela é uma questão sobremaneira fundamental para todo ser humano na face da Terra, tá? Bom, a inteligência emocional dos filhos significa a gente estimular neles a autonomia, a orientação e a supervisão, tá? O que acontece com muitos pais hoje é deixar os filhos fazerem o que quiser. As escolas, em algumas situações, têm se tornado ambientes difíceis. Nós temos professores hoje entrando em burnout, nós temos professores abandonando carreiras, porque ele vai para a escola com a intenção de instruir a criança, tá? Quando se fala educador, me desculpe, eu não gosto, eu sou professor e eu não gosto dessa denominação educador, tá? Eu sou um professor, antes de mais nada. Eu não vou para a escola para criar o filho dos outros. A missão que eu tenho de criação é a criação dos meus filhos. É claro que a gente orienta com amor, a gente exorta em amor, a gente está próximo, a gente escuta um problema, entende? Não é que a gente não tenha uma função semelhante, mas a função primária nossa, ela nunca será a mesma função do pai e da mãe. Pais e mães, não deixem a educação dos seus filhos na mão de um professor. Se você julga que você não tem tempo para uma, duas ou três crianças na sua casa, que é basicamente a média hoje no Brasil são 2 filhos, que dirá um professor com 30, 40, 50 alunos numa sala de aula. Às vezes eu escuto situações de pais e mães dizerem, eu não consigo dar conta, o bichinho, o coitadinho, e vai colocando situações e se mostrando uma pessoa que em mim não desperta o menor respeito. Eu tenho que ser sincero, esse canal... vou dizer uma coisa que é assim, assiste quem quer, assiste quem tem sangue no olho, assiste quem quer crescer, tá? Não tem nenhum tipo de ofensa a ninguém, mas, bom, enfim. Leiam sobre isso, procurem ler sobre a criação dos seus filhos, tá? Esse vídeo vai despertar e trazer muita coisa para você, mas tem alguns livros que são fundamentais, como, por exemplo, tem um clássico, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, de um psicólogo americano de Harvard, chamado Sean Arcor, e ele fala bastante sobre isso, tá? E eu tenho aqui alguns dados para te trazer. Quais são esses dados que são importantes? Quais são os erros mais comuns que ele aponta dos filhos, né, dos pais para com os filhos no livro dele? A primeira é ignorar qualquer tipo de sentimento. A gente ignorar sentimento, criar filho como se fosse um objeto que a gente tem, um troféu, tá? Tem pais que chegam a ser ridículos no seguinte sentido: não dá a menor atenção, não está nem aí para o que o filho faz, mas quer exibir o filho numa roda de amigos. Olha como é bonito, olha, está fazendo jiu-jitsu. Nunca foi a um treino de jiu-jitsu, tá? Nunca participou. E como eu te disse, às vezes não é maldade, tá? Eu fiz karatê a vida inteira. E aí, eu tinha mais o meu professor de karatê como pai do que o meu, porque principalmente naqueles momentos de campeonato, de luta, que eu queria mostrar para o meu pai, para minha mãe a habilidade, o meu pai não estava lá. E eu não vou dizer que isso é maldade, eu também passei por processo, antes de ser um terapeuta, eu passei pela terapia também, eu estive do outro lado da cadeira. Então, antes de ser mentor de pessoas, eu tive uma vida em que eu precisei buscar essa mentoria para mim. Entende? Então, eu sabia que ele não estava lá por necessidade de trabalho, trabalhava demais, tinha muitas contas a pagar, como muitos de nós brasileiros temos também, tá? Um outro ponto extremamente negativo é o que ele chama no livro de laissez-faire, né? Que é uma expressão francesa que quer dizer, faça o que você quiser, meu filho está aqui o cartão, meu filho está aqui a chave do carro, faça o que quiser, pai, posso tocar fogo? Meu filho, toque fogo, e isso não é nada de interessante para a criança. Mas não é mesmo, tá? Por quê? Porque ela vai crescer achando que ela pode tudo. E no mundo lá fora, parou numa blitz, ela já não pode tudo. Chegou no shopping, ela não pode tudo. Ele vai ter um relacionamento e vai achar que pode tudo com a filha de outra pessoa. Entende a gravidade da situação? E tem um terceiro ponto também, que é o justo oposto disso, que é uma pessoa extremamente rígida, aquele pai coronel, general, que não respeita sentimento de ninguém, tá? Esse pai, ele é admirado, né? Como todo pai pode ser admirado pelo que faz, mas esse pai, por outro lado também, ele aniquila os desejos próprios da criança. Então, tudo isso, gente, é uma questão de equilíbrio, tá? E tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: amor sentido
é diferente de amor expresso. Ah, eu amo o meu filho. Dou a vida pelo meu filho, trabalho pelos meus filhos, pela minha esposa, você que é homem, né? Ou a mulher, do mesmo jeito, faço tudo. É aquela mãe, outro dia eu vi uma frase que eu achei engraçadíssima, que a mãe disse assim, o meu sutiã, com 8 anos e vários buracos, observando eu indo comprar uma mochila nova para o meu filho. É bem assim, né? Você que é mãe sabe que é bem assim. E aí, a gente demonstra esse amor de alguma maneira em que a gente imagina que seja a melhor forma, dando, comprando, provendo, e se esquece de fazer um carinho, de dizer te amo, de dizer que você é importante, de dizer que você é querido, você é amado, que seu desenho é maravilhoso, sabe? Não adianta, o filho riscou o banco do carro. Cara, você vai bater na criança, você vai espancar a criança por um troço que pode ser resolvido ali com 100, 150 reais num lava-jato, alguém que remove mancha de banco. Seu filho é mais importante. Então, eu sinto amor pelos filhos, ok? Expresse. E expresse da maneira que ele entende. Às vezes é sentar para jogar uma partida de xadrez, é plantar, sabe? É criar, é brincar, comprar. A gente compra às vezes brinquedos tão caros, 1.200 reais, enquanto que o construir, parar numa loja dessas aí sei lá, de enfeite, de decoração, não sou bom com essas coisas, mas eu já fiz muito isso também, principalmente com a minha filha mais velha, que era muito inquieta com isso, era de chegar e comprar madeiras, pintar, sabe? Criar, fazer enfeites, fazer trabalhos manuais, não pelo trabalho, não pelo resultado, mas, tá? Também não sou referência para... Não quero que esse canal, que esse vídeo tenha... Eu estou me colocando como referência, não é bem isso. Estou dando um exemplo. Assim como tem situações também que eu vejo dos pais fazerem, que eu acho fantástico, tá? Como participar muito da vida esportiva da criança, daquilo que ela realmente tem interesse. Cuidado! Existe também um estudo chamado Linha de Losada, de Marçal Losada, que fala o seguinte, para cada interação negativa que eu faço com o meu filho, né, se eu disser uma coisa negativa para ele, tipo seu estúpido, seu grosseiro, seu babaca, nunca deve dizer isso, mas enfim, para cada vez que você diz isso, para eu conseguir anular, eu tenho que fazer pelo menos 3 elogios, para que a cabeça dele seja pelo menos limpa em algum momento daquilo que foi dito. Por outro lado, fazer demais pode ser prejudicial também, tá? Fazer demais pode ser extremamente prejudicial, porque aí ele vai ficar com aquela situação de meu pai faz isso e eu entendo quando ele faz a maldade comigo e gosto porque depois eu tenho várias recompensas. Você está criando um vício emocional na criança. Tá? E ela vai passar a vida reproduzindo isso, ela vai provocar alguém até que alguém exploda com ela para que ela tenha os benefícios depois. É assim que o cérebro aprende. Nem sempre todo aprendizado é claro e cognitivo que cabe num PowerPoint. Entende? Aprendizado emocional é bem diferente do aprendizado cognitivo da gente, emocional da gente, perdão. Tá? Então, o que eu posso fazer? Ao terminar esse vídeo, quais são as coisas que eu devo anotar para fazer com o meu filho? Bom, já anotei para você, fica tranquilo. Então, desenvolvimento da autoconfiança. Trabalhe a autoconfiança do seu filho. Diga, você pode, não faça por ele. Você consegue, não faça por ele. Seu jeito é o jeito certo, até que você chegue num jeito maravilhoso. Não faça por ele, tá? Deixe que ele busque os seus objetivos. Os objetivos dos seus filhos não serão necessariamente os seus, tá? Eu vi o meu pai a vida inteira caçando em casa um dentista e nenhum quis ser, tá? Por quê? Porque ele respeitou, nenhum quis ser e ele respeitou a decisão de cada um, tá? Estimula a curiosidade. Estimula no seu filho a curiosidade por coisas boas. A criança é naturalmente curiosa. A criança se delicia ao aprender, coisa que o adulto muitas vezes não faz mais. Mas você pode fazer isso, você pode estimular. O cérebro tem uma geração de gatilhos de recompensa ao aprender algo novo. E isso se desenvolve muito na criança, o que vai formar um adulto genial. Aquele que vai procurar resolver os seus problemas da melhor maneira possível, né? Desenvolva a sua capacidade de relacionamento. Mas eu sou pai e tenho dificuldade de brincar com a minha filha. Dane-se. Você já viu o The Rock, né? Ele brincando com as filhas pintam ele inteiro. Ele é um homão grandão, deve ter uns 2 metros de altura e 1 de largura, sei lá, grande pra caramba. E tá lá sendo pintado pelas filhas, brincando de boneca e não tá nem aí para o que os outros vão dizer. Ele participa, né? Então melhore a sua capacidade de relacionamento, a sua capacidade de comunicação, tá? Até a questão do português, a maneira que a gente fala, a maneira mais formal com os filhos, ela deve ser dosada para de vez em quando eu falar como amigo.
Não é que você vai ser amigo do seu filho. Você tem que ser pai, ele tem que lhe respeitar. Mas você pode falar de uma maneira mais doce, que aproxime mais. É só lembrar, se ele não conversar comigo, ele vai conversar com alguém. E busque sempre o autocontrole e a cooperatividade dentro de casa, dividir funções, se controlar. Tem uma discussão para ter com a mãe de seus filhos? Tenha em particular, tá? Baixe o tom de voz. Faça com que ele perceba que você ama e respeita a mãe deles. Mulher, faça com que os seus filhos percebam que você ama e respeita o seu marido, o sacerdote da sua casa, o homem que é a ponte entre vocês e o mundo. Tá ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você imensamente. Vou deixar aqui alguns descritivos abaixo do vídeo, como por exemplo formas de contato comigo, informações sobre treinamentos e cursos, livros. Mas eu quero que você saiba que o maior objetivo desse meu canal aqui é ajudar pessoas no pleno desenvolvimento do ser humano, do ser uma pessoa melhor. Tá ok? Eu te vejo aqui no canal num próximo vídeo.